Publique seu livro, seja uma autoridade e crie credibilidade. Publicar um livro é compartilhar sua ideia, visão de vida ou fantasia com os outros. E compartilhar é maravilhoso. Publicar um livro é uma oportunidade para você mostrar algo sobre um assunto que é importante para você e registrar isso para o resto de sua vida. Você também pode expressar sua criatividade ao compartilhar sua mensagem com os outros. Uma das leis universais do sucesso é a lei do serviço, que diz: suas recompensas na vida serão diretamente proporcionais ao valor de seu serviço aos outros. Quanto mais você trabalhar, estudar e desenvolver sua capacidade de contribuir para a vida e o bem-estar dos outros, melhor será a sua vida em todas as áreas. Palestrantes, coaches, consultores e outros profissionais, ao lançarem seus próprios livros, podem conquistar mais notoriedade e ainda por cima, motivar e transformar a vida de muitas pessoas. O livro é um meio de compartilhar conhecimento, difundir ideias e contribuir com o processo de transformação pessoal e profissional dos leitores. É uma excelente ferramenta de marketing pessoal e poderosa estratégia na construção de uma imagem de autoridade e credibilidade para profissionais de todas as áreas, além de ser uma fonte de renda para seu autor. Uma ótima fonte de renda. Primeiro, formas de publicar um livro. Existem 3 maneiras de você publicar seu livro. Separei os prós e contras de cada uma delas para você decidir. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, autopublicação. Pontos positivos: controle criativo completo, ganhos 70% para e-books e 50% para livros impressos. Você deve abater dos gastos com marketing e distribuição. Importante: tempo de publicação depende de você e dos profissionais que irá contratar, como o revisor, diagramador e o design de capa. Pontos negativos: autor responsável por todos os custos de produção, nenhum controle do que é publicado, nenhuma qualificação, distribuição e marketing realizada por você ou terceirizada, pouco ou nenhum marketing, que seria poucas vendas, baixa qualificação para os principais prêmios e listas de best-sellers, e enorme possibilidade de fraude e plágio. Prestadoras de serviço. Os pontos positivos são: equipes pequenas para trabalhar com você, mais personalização, produção mais rápida do que as principais editoras, indicadas se você estiver escrevendo para um público-alvo, um nicho específico. Importante: maiores vendas que a autopublicação. Você deve abater dos gastos com marketing. Pontos negativos: menor controle e menor royalties de 10 a 20%, menos notoriedade do que a publicação de editora grande. Editoras tradicionais. Pontos positivos: uma equipe criativa não é contratada por você. Distribuição para lojas físicas, mais publicidade convencional e prestígio literário. Marketing profissional, gerando maiores vendas. Pontos negativos: controle criativo mínimo, longo tempo de publicação, normalmente de 1 a 3 anos após as edições finais, e royalties muito mais baixos, menores que 5% para livros impressos.
Como é com a editora MEP? Nós somos uma editora tradicional, porém, nossa forma de trabalhar é bastante inovadora. Na MEP, funciona com o melhor de cada dos 3 tipos. Com a MEP, você tem um controle criativo completo, ganhos de 70% para e-books e 50% para livros impressos, mais personalização, produção mais rápida, indicada se você estiver escrevendo para um público-alvo, equipe criativa, distribuição para lojas físicas, mais publicidade convencional e prestígio literário e um ótimo marketing profissional. Mas na MEP recebemos inscrições de novos autores poucas vezes, geralmente uma só por ano, num evento que chama Passaporte Best Seller. Vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Contratos com editora. Aprovado o material, a editora propõe um contrato de uso dos direitos autorais ao escritor. Geralmente, ele estipula que a empresa detém apenas os direitos sobre a apresentação gráfica e a comercialização do livro, por um período médio de 5 anos. Se mais de 50% da obra envolver imagens, também tem um contrato para o fotógrafo ou ilustrador. Existem 2 formas de celebrar o contrato. Vamos a elas. Temos cessão e a edição. Cessão é a transferência total dos direitos do autor sobre determinada obra ou obras, como estipulam os artigos 49 e 50 da Lei 9.610 de 98. Artigo 49, item 3. Na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 5 anos. Artigo 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores. Edição. Separada em 3 itens. Primeiro, contrato de edição é temporário por sua própria natureza, como se vê na mesma Lei 9.610 de 98. Artigo 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. É o caso do escritor, leva trabalho pronto para a editora apreciar e eventualmente publicar. Segundo, a editora encomenda a obra como descrito no artigo 54 da mesma lei. Pelo mesmo contrato, pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica, em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. Nesse caso, o autor recebe uma encomenda de obra a ser publicada, variando as condições como território, língua, prazo, entre outros. Terceiro, no contrato de edição, o editor deve pagar os direitos do autor regularmente. Conforme vai vendendo, vai ocorrendo o repasse. 4 tendências do mercado editorial. O Marketing 4.0 é uma grande tendência para o mercado editorial.
Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Agora, para o autor, seja ele independente ou contratado por uma editora, precisa se preparar melhor se quiser encontrar o para quem escrever, o sobre o que escrever, o como e o onde disponibilizar sua obra. Vamos a 4 fortes tendências do mercado. Primeiro, crescimento do mercado editorial digital e de autopublicação. A verdadeira revolução do mercado editorial encontra-se atualmente na distribuição e no acesso ao livro e na plataforma de leitura. Segundo, publicação para nichos e especialização de conteúdos. Cada vez mais, os escritores precisarão encontrar um nicho de mercado e falar com um público específico. Terceiro, tendência de novas formas de consumo. O novo consumidor não se limita mais a adquirir o livro em apenas uma plataforma ou mídia. Ou seja, este novo consumidor adquire o conteúdo, a história e não mais o papel, o livro impresso. Quarto, tendência ao desaparecimento ou transformação das livrarias e crescimento do e-commerce. As livrarias estão aos poucos deixando de ser o único lugar onde se compra livros. Cada vez mais, o e-commerce cresce em comparação às redes físicas. No entanto, nunca uma livraria online vai permitir a mesma experiência de descoberta de uma loja física. E por último, precificação do livro. Existe uma série de métodos avaliativos para definir o preço de um produto ou serviço. Ela deve ser feita a partir da estrutura de custos, da concorrência e da percepção de valor do usuário. Vamos a 5 informações importantes antes de definir o preço do seu livro. Primeiro, precificação baseada em valor percebido ou diferenciação. Isso quer dizer que ela precisa ser diferente e inovar para se destacar e ganhar a decisão de compra do leitor. Quanto mais diferente, mais alto pode ser o valor. Segundo, formação de preço de venda com base no mercado. O preço vai depender do que está sendo praticado pelas editoras e as mudanças gerais do mercado, fazendo análise dos livros semelhantes. Terceiro, formação de preço de venda com base nos custos. Todo e qualquer processo de definição de preço de venda precisa ter uma etapa de levantamento de custos. Os custos básicos são impressão, apenas livros físicos, taxa de transação bancária, taxas de entrega, taxa de estoque e impostos. 4. Precificação baseada na demanda. A arte da precificação também pode ser analisada pela ótica econômica, pela relação oferta-demanda. O assunto do livro está em alta ou não? E por último, o valor médio do Brasil. Os maiores valores são para os gêneros de autoajuda, administração, economia, HQ e jogos. Menores valores são os e-books em geral. Resumindo, o valor médio do Brasil é de R$ 42,07. É isso e até a próxima!